eu quero fazer a introdução da próxima palestra. Eu faço questão de convidar o próximo palestrante para estar aqui com vocês, porque ele não só é meu amigo, ele não só é alguém com quem eu estou toda semana, com quem eu estou, meu parceiro de chopp, né? Natália, minha esposa, não vai gostar muito disso, mas eu queria chamar aqui com vocês o cara que, além dos laços de amizade que eu tenho com ele, foi o cara que fez uma verdadeira mudança na minha vida, desde o ano de 2013, em que eu era um cara que já estava trabalhando de forma objetiva, já tinha passado por uma quebra, mas não conseguia encontrar modelos que se encaixassem com a matemática do mercado para alguém que tem consistência em pagar DARFs. Eu gostaria de chamar com vocês aqui Thiago Misaka. Bom, obrigado pela consideração aí, Renato. É nóis. Galera, é o seguinte, para quem não me conhece, acho que vocês já devem me conhecer, né? O trocador, por favor. Vocês já devem me conhecer, né? Eu trabalho na parte de análise, é a minha vida, é uma das coisas que eu mais adoro fazer, eu nasci para isso. Tentar ao vivo tem essas coisas. Então, essa parte da apresentação eu não vou fazer, eu vou fazer algo diferente, né? Eu gostaria de me apresentar sem falar meus aspectos profissionais, para vocês saberem a pessoa que está em cima do palco. Então, eu sou um cara que adoro esporte, adoro leitura, tenho hábitos, tipo, eu gosto de setar intenções assim no dia e executar essas intenções. Então, meu celular toca e fala assim, ó, leia 12 páginas, né, determinado horário do dia. Eu amo muito minha filha, é a minha maior paixão, bolsa, né, sem sombra de dúvidas. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar qual que é o principal mindset que talvez eu acabei ganhando esse elogio do Renato, é exatamente por conta disso. Tá? Então, qual que é o intuito, qual que é o meu objetivo nesses 40 minutinhos que eu tenho com vocês? Eu quero que vocês entendam como que a gente pode levar a análise técnica para um novo patamar. Então, tudo que vocês aprenderam até agora de análise técnica é útil, é necessário, mas muitas vezes quando a gente pega as apostilas, depois da terceira ou quarta apostila, vocês percebem que é sempre a mesma coisa, né? Que não acrescenta muito mais ao que você já sabe. Muitas vezes você fala, pô, tomei um stop aqui, deixa eu voltar lá na teoria, deixa eu ver por que esse triângulo me deu stop loss, sendo que na apostila estava tudo bonitinho, e na hora que eu fui operar, não é bem desse jeito, não estava bem dessa forma. Aí você volta lá, vê se tem algum erro, você vê que não, volta para o mercado e mais pica, mais problema, né? O que acontece? A gente tá meio que estagnado, a gente parou no que o mercado tem para oferecer ali. O mercado que eu digo é o mercado de literatura, o mercado de informação, tá? Hoje, eu estava até conversando com um dos alunos aqui, né? Que ele começou junto comigo em 2004. E naquela época não tinha nada, a gente não tinha conteúdo, né? Hoje a gente tem muito conteúdo. Mas ainda assim, quando você olha, parece que é a mesma coisa falado de outra forma. Então, a ideia aqui é mudar um pouco o conceito do que a gente acha que é análise técnica. Quem aqui não começou a operar no mercado, obviamente se encantou pela análise técnica, porque é um negócio muito apaixonante mesmo, né? Eu já falei, minha vida é olhar para o mercado. Eu olho 8 horas por dia, desde 2004. Então, assim, é só o que eu faço. Aqui, quando a gente começa assim, ó. Eu comecei assim em 2004. O que eu faço? Eu pego um gráfico, né? Coloco aquele monte de indicadores, né? Você coloca lá vários e vários indicadores, aí fica todo colorido, cheio de coisa. Aí você risca o gráfico, né? De todas as formas possíveis, porque obviamente nós somos criativos, né? Quanto mais criatividade, mais linha no gráfico, né? Mais colorido ele fica, mais legal.
E na hora de tomar decisão, o que acontece? Geralmente dá errado, a gente perde dinheiro consecutivamente. E por quê? Porque tá na tela. São muitos indicadores, um contrastando com o outro, falando, não, Thiago, é que você colocou 4, eu uso 5. Porque assim, não tem empate desse jeito, né? Se eu usar 5, pelo menos 3. Aqui, por exemplo, a gente tem um indicador CCI dando venda. O outro ali dando compra, o outro venda, como empatou. E agora, não, agora vamos usar a criatividade e riscar. A gente risca o gráfico lá, bom, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, tem uma linha de tendência de baixa, posso colocar né? A média móvel está cruzando, está meio que em cima, então... E aí, o que acontece? Onde que está a consistência nisso? Né? Onde que todo mundo começa... Eu fazia isso aqui, entendeu? Eu tô pegando... Poderia falar que foi um dos trades que eu fiz no passado, entendeu? Eu poderia tranquilamente fazer isso, falar isso. Mas isso daqui, pessoal, é muito divertido, mas não é lucrativo. E a gente está aqui com um único objetivo. A gente estuda com um único objetivo. A gente quer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, precisamos ter consistência. A gente precisa olhar para o mercado e olhar sempre da mesma forma. A gente precisa observar de uma forma que muitas vezes, eu até estava falando com outro grupo de pessoas aqui, de uma forma que não é necessariamente lógica. Porque o que dá dinheiro no mercado é o que dá dinheiro, não o que necessariamente é lógico. Né? Então, eu estava até comentando que eu escrevi um artigo sobre o engolfo de alta, um padrão de candlestick que todo mundo conhece, ou provavelmente conhece, porque candlestick é uma coisa mágica, né? Parece um negócio místico, bonito, legal. Se você aprende, você fala para os seus amigos, eles entendem também. Então, é divertido. Mas a verdade é que quase nada dá dinheiro lá. Um engolfo de alta, por exemplo, na Petrobras, com stop de 3%, alvo de 3%, todos, tá? De 2005 para cá, a tua curva de capital seria isso, ela faz isso e cai, né? O engolfo de alta. Agora, se você pegar um engolfo de alta na Petrobras, de 2005 para cá, o engolfo de alta é o quê? O mercado vem caindo, né? Aquela barra naba verde, aí você fala assim, ó, superou a máxima, eu compro. Então, superou a máxima, eu compro, stop de 3, alvo de 3. A curva de capital é essa, tá? Agora, vamos fazer o contrário? Bom, se aparecer um engolfo de alta na Petro, a superação da máxima é outro vendido. Stop de 3%, o alvo na violação da mínima da barra, que gerou do engolfo. O que acontece? Tua curva de capital inverte. Ela começa perdendo um pouquinho, depois, buf, porrada. Né? Então, assim, o engolfo de alta operando invertido dá muito dinheiro. Aí você vai falar para o cara que estuda análise técnica, que todos os livros têm isso, ele vai falar, você é louco. Você é muito novo para falar isso. Você não tem nada de mercado. Né? Aí eu falo, tá aqui o teste, faz lá. Né? Então, assim, e mais uma coisa que é importante, não quer dizer porque deu certo durante 10 anos que vai continuar dando certo. O mercado, ou ele é difícil ou ele é impossível. A gente tem que estar estudando, tem que estar se aprofundando. Então, a minha proposta hoje é, vamos elevar o patamar que a gente olha para a análise técnica. Não vamos parar de olhar desse jeito. Vamos parar de ficar arriscando, de achar o que está acontecendo pela nossa cabeça, simplesmente, de ficar setando um monte de corzinhas lá no gráfico. Vamos olhar para os cenários prováveis. Para fazer isso, antes disso, né? O que é esse tipo de análise técnica? É uma análise técnica esfumaçada, né? Por isso que eu usei essa analogia. O que é fumaça? Você não consegue medir exatamente aquilo. Você não consegue saber onde ela termina, não é tangível exatamente, né? É uma coisa que você não consegue delimitar. Você não consegue achar um padrão. Por quê? Aquilo é uma coisa em constante mudança. É assim que a gente opera o mercado. Tá? A maior parte das pessoas que olham para análise técnica clássica ou, né? Então, o que a gente tem? A gente não tem começo, fim, né? A gente não tem... É muito intangível, não tem coerência, é algo disforme. Essa análise técnica, ela não serve para a gente ganhar dinheiro. Ela é divertida até para falar para os outros, para, né, desenhar no gráfico, mas não é disso que se trata. Eu quero puxar vocês para algo sistemático. Da mesma forma que, né, na empresa que vocês trabalham, vocês eventualmente têm um processo de trabalho onde você vai executar aquilo daquela forma e não é à toa, é porque aquela forma é a forma mais produtiva, que te dá
mais satisfação, melhor resultado, mais produtividade. E, obviamente, só é assim porque é sistemático. No mercado, tem que ser muito sistemático. Muito sistemático, tá? Do contrário, a gente não tem uma curva de capital que tem uma inclinação legal. O que é uma inclinação legal? Uma inclinação para cima e sem muita oscilação. Porque se eu tenho uma curva de capital que ela é para cima, só que ela faz isso, talvez quando, sei lá, 100 mil virou 150, de repente virou 70, virou 30, o cara para de operar, às vezes, no 80, no 70 mil reais. O cara não aguenta. O que é isso? A volatilidade da curva de capital. Eu não quero uma curva de capital que tenha uma volatilidade elevada. Eu quero que ela tenha uma consistência. E essa consistência vai vir da sistematização. Assim como o Renato falou, não somente da estratégia, como do manejo de risco a ser adotado. Tá? Então, vamos olhar para as coisas agora de uma forma objetiva. Vamos olhar para as coisas agora sistematizando o processo de interpretação. Não mais ficando na dúvida. Não existe dúvida. Lembrando que, quando eu digo que não existe dúvida, pessoal, não é porque deu um stop loss que nós temos um problema, tá? Stop loss é uma solução, na verdade, mas eu me aprofundo nisso depois. Como que as pessoas olham para o mercado? Com aquele chamado olhar daltônico, tá? Uma brincadeirinha que eu estou fazendo aqui. O que vocês estão enxergando ali? Alguém está enxergando? Eu vou dar 5 segundos para vocês olharem essa figura e me falarem se alguém enxerga alguma coisa. Ninguém fala nada ainda, eu vou esperar 5 segundos. Alguém está enxergando? Agora, eu vou perguntar para alguém aqui da plateia o que ele está enxergando. Você está enxergando? Legal. Alguém? O que o senhor está enxergando? O que o senhor está enxergando? Mais vermelho que verde. Uhum. O que está enxergando? Uma mistura de cores. Uma mistura de cores. Nota, quando a gente olha para o mercado, a gente vê... Cada um, perceba, é a mesma figura. E cada um me fala uma coisa diferente. Por um aspecto diferente. É o processo de pensamento de cada um. Né? Não existe o certo ou errado. Existe um processo de percepção de cada pessoa. Na análise técnica, se cada um... E detalhe, essa é a primeira... Se eu colocasse essa mesma figura amanhã, a mesma pessoa ia me falar uma outra coisa. Né? Por quê? Porque o processo de pensamento ele fica mudando. Assim como o nosso humor, assim como a nossa energia, o nosso potencial. E aqui não é diferente. O que a gente precisa para poder interpretar as coisas é um padrão de pensamento. Idealmente que ele seja coerente. No mercado, o que é coerente é aquilo que dá dinheiro. Aqui, o que é coerente é pensar que a gente tem cores quentes e tem uma cor fria ali, mas menos quente, né, que seria o verde. E o verde delinea o quê? O número 3. Então, quem olhou para cá tem que enxergar o número 3. Esse daqui é um teste de daltonismo, né? Se o cara não consegue enxergar é porque ele não consegue distinguir o verde e o vermelho. Que não tem nenhum problema, né? Inclusive, o daltonismo ele tem escalas. E foi interessante, porque na hora que eu vou contar rapidinho isso. Na hora que eu fiz esse slide, eu mostrei para o Renato. Renatão, o que você vê aí? Ele... Nada. Falei, como assim? Você não vê nada, nada, nada? Não estou vendo nada. Né? Existem níveis de daltonismo. Né? Então, você... É igual à sensibilidade, né? Que a gente tem. Mas, enfim. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que se a gente não sistematizar um padrão de percepção em relação ao mercado, a gente não consegue ter consistência. Então, se eu não conseguir sistematizar o padrão de que o que importa ali é o verde, porque o resto, se eu excluir do resto, eu não consigo perceber que há um 3, eu não consigo ganhar dinheiro no caso do mercado, eu não conseguiria interpretar, por exemplo, esse desenho. Qual que é a minha proposta, portanto, para a gente mudar a forma de ver a análise técnica? É olhá-la por camadas. Tiago já ouviu falar disso? Talvez. A ideia de olhar por camadas é sistematizar as possibilidades. Eu chamo de limitação construtiva. Então, a partir de agora, pelo menos a minha missão aqui é que vocês olhem para o mercado de uma forma a limitar construtivamente as possibilidades. Se eu perguntar para vocês, Petrobras amanhã, qual que é a possibilidade, qual que é o valor de fechamento de Petrobras amanhã? Né? Qual que é o valor? Aí, a melhor resposta que eu posso ter é qualquer valor de 0 a mais infinito. Né?
Ah, Thiago, é muito difícil ela subir 3.000%, mas existe essa possibilidade, né? Provavelmente ela vai ficar no range de desvio padrão que ela estiver trabalhando, com a volatilidade que ela estiver trabalhando, mas enfim, o fato é que ela pode fechar de 0 a 100, mais infinito. Agora, imagina a possibilidade da gente segmentar um pouquinho mais essa probabilidade dela fechar amanhã. Porque, no fundo, o que a gente quer saber para ganhar dinheiro é a quanto ela vai fechar, né? Se a gente sabe que ela vai subir, a gente compra. Se a gente sabe que ela vai cair, a gente vende. Se eu conseguir diminuir um pouco esse range de possibilidades dela, eu tenho mais chance de fazer dinheiro. Essa é a forma, essa é a direção, o mindset que a gente tem que ter dentro da análise técnica. Ela tem que ser uma ferramenta capaz de diminuir, limitar, mas construtivamente as possibilidades. À medida que eu limito essas possibilidades, eu crio valor dentro da minha análise. Eu crio sistematização, eu crio conceito fechado. Então, vamos fazer aqui o que o nosso Jack Stripador colocou. Vamos por parte. A ideia de analisar de uma forma sistematizada é justamente segmentar as partes. E a partir, por isso em camadas. Por que é análise em camadas? A gente está segmentando partes, segmentando a forma de olhar, o processo de observação e, por último, o processo de análise. Vou dar um exemplo. Então, esse daqui é um gráfico de candlestick, né? Você tem lá um papel qualquer, ele está se movimentando, e aí eu coloquei uma média móvel de 20 períodos. Vocês concordam comigo que a chance, a gente está na última barra ali, eu estou na última barra, estou aqui, hoje, aí amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A resposta correta pode ser de 0 a mais infinito. Né? Qual que é o valor da Petra amanhã? A gente não sabe. Agora, no momento em que eu coloco uma média móvel de 20 aí, vocês concordam comigo que eu segmento em duas possibilidades? Ou o mercado vai estar acima da média, ou vai estar abaixo da média amanhã? Aí alguém, para me sacanear, vai falar, pode estar em cima. Mas o meu modelo não trabalha com em cima. São 3 possibilidades, mas o meu modelo vai trabalhar com 2. Se estiver em cima, você olha a barra anterior. Então, amanhã a Petra pode fechar ou acima ou abaixo. Olha a limitação construtiva. Eu tinha de 0 a mais infinito de possibilidades. No momento que eu coloco uma média móvel de 20, eu limito essas possibilidades a ou acima ou abaixo. Eu limito a 2 possibilidades. O preço de amanhã. Eu estou limitando a 2 possibilidades o preço de amanhã. Eu estou limitando, mas construtivamente. Para o meu modelo, eu estou construindo 2 possibilidades. Sacaram? Eu estou construindo 2 possibilidades no momento que eu limito as infinitas possibilidades de preço amanhã. E se eu colocar uma banda de Bollinger, por exemplo? A banda de Bollinger, né, que é basicamente um desvio padrão em relação à média móvel central. Nesse caso, eu coloquei uma média móvel de 20, 2 desvios padrões, mas não importa a configuração. O que importa há uma banda de Bollinger ali. Há uma superior e há uma inferior. Quando a gente põe banda de Bollinger, a gente pode avaliar algumas questões, mas vocês concordam comigo que uma das questões a serem avaliadas é se as bandas de Bollinger estão muito abertas ou muito fechadas? Porque, tradicionalmente, quando você lê um livro de análise técnica clássica, ele vai falar o seguinte: se as bandas estão fechadas, a volatilidade está pequena. Se as bandas estão abertas, a volatilidade está grande. Então, quando eu coloco as bandas, eu não sei o preço da Petra amanhã, mas eu sei que com o fechamento de amanhã as bandas vão estar abertas ou elas vão estar fechadas. Ou a volatilidade vai estar elevada ou vai estar curta. Eu tenho só 2 possibilidades. Certo? Quando eu coloco uma acumulação de distribuição do Williams, com uma média móvel de 20 sobre ela, o que é acumulação de distribuição? É um indicador que eu uso muito. Tá? Basicamente vai avaliar para mim fluxo, volume, né? É um indicador que deriva do volume. Então, supomos, se amanhã tem alta, ele vai somar o volume no valor da acumulação de distribuição. Se amanhã tem baixa, ele vai subtrair o volume da acumulação de distribuição. E aí você tem uma linha que vai do menos infinito ao mais infinito. Beleza? Ele vai me dar fluxo, portanto. Quando eu ponho uma média móvel de 20 sobre a acumulação de distribuição, eu não sei o valor da Petra amanhã de novo. Eu não sei o valor da acumulação de distribuição amanhã de novo. Mas, se eu coloco uma média móvel de 20, eu tenho 2 valores, eu sei de uma coisa. Ou a acumulação de distribuição vai estar abaixo da média, ou vai estar acima. São 2 possibilidades. Eu peguei, mais uma vez, todas as possibilidades infinitas
E aqui é do menos infinito ao mais infinito, é mais que do zero ao mais infinito, teoricamente, né? E eu estou limitando a 2, certo? Volume financeiro. Coloquei volume financeiro, coloquei média móvel de 20 sobre ela. Mais uma vez, eu não sei o volume financeiro de amanhã ou o fechamento do papel, mas ou o volume está na média, né? Ou está acima da média ou está abaixo da média. Poderia estar em cima, exatamente em cima, mas vamos assumir que ou está acima ou está abaixo. São mais 2 possibilidades. Então, eu estou olhando agora para o mercado e cada vez que eu coloco um slide, eu estou analisando uma nova camada, eu estou analisando uma nova parte do que é a movimentação de preço dentro desse possível sistema que a gente pode estar criando. Eu não estou mais confuso com nada. Ou o volume está acima da média ou está abaixo. Ninguém tem dificuldade em falar isso aqui, né? A menos que eu coloque verde e vermelho aí fudeu, né? Aí complicou, mas... pivô MM. Esse indicador que eu desenvolvi, sensacional ao meu ver, obviamente, né? Tinha que ser, senão... Esse indicador ele vai me falar o que é topo e fundo, a grande dificuldade da análise técnica, né? Ninguém sabe o que é topo e fundo. Então, teoria de Dow mostra os desenhos, intuitivamente você acha. Ondas de Elliott fala da ação e reação, avança, pelo menos olha para a movimentação que vai e volta, né? Teoria de Dow é só topos e fundos, tendência primária, secundária, terciária. Então, o pivô ele vai falar o quê? Isso é topo nesse ponto, pá. Isso é fundo, nesse ponto, pá, certo ponto do topo e do fundo. É um indicador que, basicamente, ele pondera uma proxy do que é a volatilidade da movimentação de preço, para falar, ó, se o mercado contemplar esse mínimo de movimentação em termos de fechamento, eu tenho uma pernada, né? Portanto, depois de uma pernada, você consegue estabelecer topo e fundo. Enfim, pensando em topos e fundos, então, que é o indicador do pivô, tá? O pivô ele pode ser de alta, ou seja, pode ser um pivô ascendente, você está em topos e fundos ascendentes. Pivô, topos e fundos ascendentes vocês sabem, né? Tem uma movimentação principal de alta, recuo parcial, retomada da pressão compradora, superação do topo fundo ascendente. Necessariamente você tem 2 topos e 2 fundos ascendentes. No caso do pivô, pode ter topos e fundos ascendentes. Pode ter topos e fundos descendentes. Você tem topos mais baixos, fundos mais baixos. Pode ter topos ascendentes e fundos descendentes. Tecnicamente, é um cenário de alargamento. Você tem topos mais altos, é o pior cenário possível para se operar em bolsa, normalmente, né, para modelos de tendência principalmente. O mercado está fazendo, Dow Jones faz muito isso. Agora, você também tem um cenário de triângulo, que são topos descendentes e fundos ascendentes, né? O mercado vai afunilando. Né? Existem mais possibilidades? Não, só existem essas. Tá? Na hora que você faz o pivô, ou é topo fundo ascendente ou descendente, ou topos descendentes e fundos ascendentes, ou topos ascendentes e fundos descendentes. Tá legal? Acabou, são 4 possibilidades. Eu não sei o preço da Petro amanhã, vocês vão me ouvir falando essa história. Mas a gente sabe aquilo. Legal. Temos várias variáveis, portanto, aqui. Eu apresentei para vocês algumas variáveis. Essas variáveis compõem o meu método, por exemplo. Poderiam ser outras variáveis. De repente, vocês podem estar estudando o método de vocês. No meu método, a gente utiliza essas variáveis. Mas nota que a gente está segmentando as possibilidades de forma sistemática, de tal forma que não há dúvidas. Ou o preço está acima da média ou abaixo, ou o volume é acima da média ou abaixo, ou é topos e fundos ascendentes, descendentes, ou é um alargamento ou um triângulo. Não tem outra possibilidade. No momento que a gente classifica isso, eu consigo até contar as possibilidades. A gente tem 64 possibilidades do que o mercado está fazendo. Por quê? Porque na hora que eu tenho preços acima da média, ou preço acima da média, ou coloco a média móvel de 20, ou tem preço acima da média ou abaixo, são 2. Na hora que eu coloco ali banda de Bollinger aberta ou fechada, vocês concordam comigo que o preço pode estar acima da média e a banda pode estar aberta? Agora, o preço pode estar acima da média e a banda pode estar fechada. O preço pode estar abaixo da média. Tá abaixo da média o preço agora e a banda aberta e a banda fechada. Se eu coloco uma banda de Bollinger e uma média móvel, eu passo a ter 4 possibilidades no universo total. Eu não sei o preço do papel, mas eu sei que existem 4 possibilidades apenas na hora que eu coloco 2 camadas de análise. Na hora que eu coloco uma média com uma banda. Né? Ou é acima, se os preços estiverem acima da média e a banda aberta é uma, preço acima da média, a banda fechada é outra,
Preço abaixo da média, banda aberta é uma. Preço abaixo da média, banda fechada é outra. São 4. E assim por diante. Na hora que eu coloco a acumulação de distribuição do Williams, que é acima ou abaixo, são 2 possibilidades. É 2 vezes 2 vezes 2 possibilidades. Na hora que eu coloco um volume financeiro com média móvel de 20, que é acima ou abaixo, são mais 2 possibilidades. Na hora que eu coloco o pivô, que são 4 possibilidades, é vezes 4. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4, são 64 possibilidades. Eu acabei de mapear o mercado. Não existe outra coisa dentro desse sistema que o mercado pode fazer. Eu prefiro ficar com 64 possibilidades do que com infinitas do preço amanhã. Ou, né, com a criatividade que a análise clássica nos proporciona, né? Dá para fazer tudo lá. Aqui não. Agora só dá para fazer 64 coisas. Quando eu uma trade idea para vocês. 2 filtros apenas. Média com pivô. Todo o meu sistema é baseado no pivô MM, tá? Porque a análise nasce de topos e fundos de movimentação de pernada. Então, fica muito claro, ó, eu posso falar o seguinte, eu só vou me posicionar no mercado, ó, primeiro, a gente tem bandas e pivô. Quem me fala aqui, 5 segundos, quem me fala quantas possibilidades existem nesse gráfico? A partir de hoje. Eu não sei o preço de amanhã, mas quantas possibilidades a gente tem aí? Eu tenho pivô MM, são 4 possibilidades, e eu tenho média móvel de 20, 2 possibilidades. Quantas? 8 possibilidades. Percebam? No momento que eu tenho pivô, ou ele é ascendente, ou ele é descendente, ou é um largamento, ou é um triângulo. São 4 possibilidades. Ou o preço está acima da média ou abaixo. 2 vezes 4 são 8 possibilidades. Então, eu posso tentar querer operar no mercado, eu vou, obviamente, testar isso, mas eu posso querer operar no mercado em algumas dessas possibilidades. Por exemplo, se eu tiver topos e fundos ascendentes e preços acima da média, eu opero, eu compro. No momento que acontece isso, é compra. E eu vou só executar uma posição de venda quando algum desses cenários falhar. Quando ou eu não estiver acima da média, ou o topos e fundos deixar de existir. Perceberam que eu acabei de criar um modelo quantitativo, uma estratégia, um trade system, uma forma operacional que não tem dúvidas. Ninguém aqui tem dúvidas mais. Se o preço estiver acima da média e eu tiver um pivô de alta, é compra. E vende quando qualquer um desses valores, ou seja, ou o preço ficar abaixo da média, ou perder topos e fundos ascendentes. Quando tiver, ou seja, eu tenho 8 possibilidades. Eu vou operar uma vez dentro dessas 8 possibilidades. A chance de operar é 1 dividido por 8. Deve dar o quê? Uns 16%, sei lá. Então, essa que é a ideia. Operar de forma... Para a gente levar a análise técnica para um novo patamar, a gente tem que pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e ressignificar para isso daqui. Olhando o mercado de uma forma mais objetiva, mais sistemática. Olhando para o mercado através das possibilidades que ele nos oferece, mediante as camadas que a gente estiver desenvolvendo dentro dele. Se eu tivesse feito essa simples estratégia, nesse caso, nesse gráfico, assim que montou um pivô, eu teria comprado nessa barra, né? Teria comprado nessa barra, porque é aqui que superou o topo e, portanto, eu tive topo fundo ascendente. E o preço estava acima da média. Então, nesse momento, eu teria comprado, teria vendido aqui, quando o preço veio abaixo da média. Então, teria feito uma posição, nesse caso, lucrativa. É claro que, Thiago, então é isso que dá dinheiro? Não sei. Qual que é o trabalho do trader? Desenvolver essas possibilidades. Eu gosto de falar que é desenvolver, não é exatamente achar, tá? Porque a gente está desenvolvendo um processo de pensamento, uma forma de olhar de novo. Você vê, quando eu perguntei o número naquela figura, cada um me falou uma resposta mediante seu processo de pensamento. E o processo de pensamento ele é desenvolvido, cada um pode desenvolver. E não é porque eu tenho um que eu não posso mudá-lo, tá? A gente sempre pode estar mudando e melhorando, obviamente, como piorando. Então, a minha ideia aqui é que, se vocês entenderem isso, vocês vão estar melhorando. Essa ideia da trading idea, né? Aqui tem o resultado, eu esqueci que eu tinha colocado o resultado. Mas preços acima da média, ó, preços maior que média móvel de 20, pivô MM ascendente. De todas as possibilidades, a gente segmenta aquele nicho. Esse é o nicho de operações. Quando a gente está operando no mercado, a gente é como se fosse um samurai. Eu gosto de usar essa analogia. O samurai ele só tira a espada para decepar. Ele não fica lá, né?
esgrima, não é esgrima, é quando ele tira, ele mata, ele executa. O trader tem que ter essa filosofia. Ele tira a espada, ele executa. A maior parte do tempo, supomos que o tempo seja a união dos tudo englobado dentro a área dentro desses dois círculos. O trader, esse modelo que opera 1/8 das vezes, é aquela parte branca. Pivô acima da topo fundo ascendente, preço acima da média, tiro a espada, corto a cabeça, eu volto. Aí você fica olhando. Vários e vários cenários, né? Tem 1/8 de chance de acontecer o cenário. Aconteceu o cenário, você tira a espada e corta. Outra trade, tá aqui, ó. Meio vezes 1,4. A gente tem quanto? 1/8, é 12, né? 12,5% de chance, então, de acontecer o cenário que vocês querem nessa estratégia, por exemplo. Definição de topos e fundos ascendentes, outra ideia que a gente pode utilizar. Um novo trade system agora, uma nova trade idea. Utilizando quais camadas? Preços, média móvel de 20, topos e fundos, acumulação de instituição com uma média móvel de 20. Agora, deixa eu voltar aqui. Quantas possibilidades a gente tem? A gente tem essas possibilidades aqui, ó, são 3. Preços em relação à média móvel de 20, acumulação de instituição em relação à média móvel de 20 e topos e fundos. O preço, acima da média ou abaixo, são 2 possibilidades. O pivô, são 4 possibilidades. Ou topo fundo ascendente, ou descendente, ou alargamento, ou triângulo. Acumulação de distribuição do Williams em relação à média móvel de 20, ou acima ou abaixo, são 2 possibilidades. Eu acabo de restringir o meu cenário a 1/16. Eu tenho a chance de acontecer, a parte branca é quando eu saco a minha espada. Como trader, eu saco a minha espada ali. Eu tenho 6,25% de chance de amanhã ter um trade para executar ou não, teoricamente. Tá legal? Esse cenário, você vai testar. Não precisa ser um cenário tão específico. Às vezes, do 1/16, não vai ser 1/16. Você vai operar no 1/16, você vai operar num outro cenário que vai ser o seu... vai virar 2/16, ou vai virar 3/16. Então, você vai segmentar as formas de observação e vai ver qual cenário dá dinheiro e qual cenário que não dá dinheiro. E como que você faz isso? Você abre uma planilha, e simula todos os trades e vê o cenário que deu dinheiro. Esse cenário deu dinheiro, esse cenário não deu. Esse cenário deu dinheiro, esse não deu. Obviamente, é mais do que isso, não é só dar dinheiro. Existe uma metodologia que para você sistematizar também e para interpretar se aquilo é bom ou não, porque dar dinheiro não necessariamente é bom. Tá legal? Só um momentinho, por favor. Então, eu coloco aqui para vocês como, não uma resposta para finalizar, mas como uma pergunta, como que vocês vão olhar para o mercado a partir de hoje? Tá legal? Pense nisso. Obrigado.